Olá, vamos começar a nossa aula de número 6, cujo assunto é continuação de recursão. A lista de 3 elementos, né? Precisamos com 2 elementos. Então, o passo 1, como vocês já viram, recebe a lista. Vamos supor que a gente deu o valor 1, 2, 3. O passo 2 é o quê? É imprimir, chamar a função, imprimir o valor de permutações nisso 1, 2, 3. Então, com isso, ele chamou a função de permutações, ele cria a instância 1 de permutações. Como é que é a instância 1? A instância 1 é isso aqui. A instância 1 faz o quê? Ele recebe a lista, ele testa se o comprimento da lista é 1, dá falso, não faz nada. Retira o primeiro elemento da lista e guarda em primeiro, vai ser 1. Né? Pega a variável resto e atribui os valores remanescentes da lista, que vão ser o 2 e o 3, e pega a variável resultado e cria uma lista vazia. Para permin permutações é aquela mesma história. Permin permutações 2, 3, ó, é o resto. Né? Chama, nesse caso aqui nós estamos fazendo, ó, dentro do laço, uma chamada à função permutações de novo, chamada recursiva. Bom, e aqui ele para, né? Ele vai esperar a execução da instância 2 para dar o retorno, para colocar aqui no lugar, para exatamente ele continuar a execução. Então ele vai entrar na instância 2 da função permutações, que faz o quê? A instância 2, ela recebe a lista, no caso a lista será 2, 3, testa se o comprimento da lista é falso, ele faz a mesma coisa. Cada instância sempre faz a mesma coisa, né? Ele sempre faz a mesma coisa das instâncias, porque é o que está escrito no programa, ele faz e segue exatamente o que está escrito. Então ele tira o primeiro da lista 0, o resto vai ser a lista de 1 para frente, que é o 3, e o resultado é vazio. Então faz a mesma coisa, permite permutações no caso 3. Ora, permutações no caso 3, ele chama a função permutações instância 3. Instância 3, vamos lá, instância 3 recebe a lista, o valor 3, testa se o comprimento da lista 1, nesse caso é verdade. Se é verdade, ele retorna o valor simplesmente 3 para a instância 2. Fechou a instância 3. Volta para a instância 2. Na instância 2, o que ele faz? Ele recebe o valor de volta, que é 3, e substitui na lista perm. Então, perm fica, né, aquele for lá, fica perm, for perm in 3. Ó, for perm in 3. Então, ele vai passar para a segunda etapa da própria função, que é o quê? Fazer o laço e variando de 0 até o comprimento da permutação, mais 1, que no caso vai ser 2. Comprimento de perm, né? Perm é 3, comprimento de perm é 1. Ele vai, 1 mais 1 é 2, ele vai o i variando de 0 a 2, no caso. Aí para i igual a 0, ele calcula o resultado naquela fórmula velha antiga. Esse mais igual aqui é um operador que a gente não falou ainda, mas esse mais igual significa resultado é igual a resultado mais, isso aqui, operador mais igual, faz parte dos operadores do Python. Se você quiser ver todos os operadores do Python, você procura no site que tem a documentação com todos os operadores possíveis. Esse operador não é só do Python, mas é também do C, do Java, uma grande parte das linguagens de programação possui esse operador mais igual mais, né? Bom, então vamos lá. O resultado é concatenar o resultado mais o perm índice 0, a mesma coisa do anterior, perm índice i mais o primeiro mais o perm índice 0. Então, se você observar bem, pense bem sobre o que está acontecendo aqui, né? Esse aqui é a grande jogada da história. Mas, vamos continuar aqui, então, você pensa sobre, dá uma pensada depois sobre o resultado dessa operação aqui. Bom, o resultado disso aqui vai ser vazio, perm 0, mais o primeiro, que é 2, né? Mais o do 0 para frente, que é 3. Então tá, 2, 3. Certo? 2, 3 é o resultado disso aqui. Então, isso para o igual a 0. Para igual a 1, né, ainda estamos no laço, ele calcula o resultado, que é a mesma coisa. Perm é primeiro, mas perm 1, que vai dar o quê? Vai dar o valor anterior, 2, 3, mais o valor atual, que vai ser perm até 1, 3, primeiro 2, perm de 1 para frente, vazio. Então nós temos aqui a lista de 2, 3 mais 3, 2, que é atribuída ao resultado. A função, então, né, retorna o resultado, que é uma lista contendo 2, 3 mais 3, 2, para o programa principal e fecha a instância 2. Fecha na instância 2, no passo 18, nós voltamos para a instância 1, né, que vai executar agora o passo 19 do programa. O passo 19 ele recebe a lista 2, 3, né? Ele recebe a lista, ele recebe o resultado da chamada função permutações 2, 3, que como vocês viram agora há pouco, é esse aqui, 2, 3, 3, 2, né? Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer o laço perm in 2, 3, 3, 2. Ora, então o perm vai ser 2, 3, depois o perm vai ser 3, 2. Na primeira iteração,
o PERM será 2, 3. Na segunda iteração, o PERM será 3, 2. Então ele faz o quê? PERM vai 2, 3, cria o laço I. I em range do comprimento de PERM, que é 2 mais 1. O comprimento de PERM é o comprimento nulo de listas. Caso 1 ali, 1 é um elemento 1 da lista, que é o elemento 2 da lista, o elemento 0 da lista, o elemento 1 da lista. Então, o len é 2. 2 mais 1 é 3. Então ele faz o I variar de 0 até 3, não incluindo o 3, é o 0, o 1 e o 2. Para igual a 0, certo? Ele calcula o resultado na mesma fórmula, né, que no caso o PERM 0 é vazio, né, o I igual a 0, PERM 0, antes do 0 não tem nada, é vazio. O primeiro, quem é o primeiro? O primeiro é 1, né? Então está aqui 1. E o 0 para frente, quem é o 0 para frente? É o 2, 3, é isso aqui. Então é o 2, 3. Então vira quem? A lista se transforma em 1, 2, 3. No passo 22, o I passa a ser 1, a próxima iteração do laço. Ele calcula a mesma coisa, ele pega esse resultado anterior, está aqui, e vai concatenar a esse resultado essa forma, a mesma forma. Só que dessa vez ele para o PERM até 1, que é quem? O 2. O primeiro continua sendo sempre 1. E o 1 para frente, que é o 3. E como resultado, então, ele vai concatenar a lista 1, 2, 3 com a lista 2, 1, 3. Está aqui o resultado. Para igual a 2, ele pega a mesma coisa, pega o valor anterior, que é isso aqui, está aqui o valor anterior, e soma quem? O PERM até o 2, não é mais 1, é 2 agora, que é exatamente 2, 3, mais o primeiro, que é 1, mais o 2 para frente, que é vazio. Com isso, ele gerou uma lista agora contendo as seguintes listas: 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1. Ele repete, observem bem que o PERM aqui são dois valores, né? Então nós fizemos tudo isso aqui para o primeiro valor, que foi o 2, 3. Ele faz a mesma coisa para o segundo valor, que é o 3, 2. Então, como é extremamente repetitivo aqui, ele vai fazer a mesmíssima coisa, só que com um dado diferente. Então, ele vai pegar o valor que ele gerou aqui, né? Ele vai pegar o valor que ele gerou aqui, foi 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, e vai concatenar ao resultado que ele vai gerar pegando 3, 2, que é o primeiro aqui, ó. Dá para ver rapidamente. O primeiro aqui é 1, 3, 2, bota no primeiro no meio, entre 1, 2, 3, que faz ser 3, 1, 2, bota no primeiro no final, que é 3, 2, 1. Então, concatenando isso, com isso, dá um resultado. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Isso aqui é o resultado gerado. Ele retorna esse resultado que ele gerou e fecha a instância 1. Fechar a instância 1 no passo 24 significa voltar para o programa principal, passo 25, e recebe o resultado. Ó, quem é o resultado? Isso aqui. E imprime. Então, ele gerou exatamente todas as permutações possíveis, sem repetição, com 3 elementos, na lista de 3 elementos. É assim que funciona, funcionou perfeitamente, né? Qual é a moral da história, né? Eu mandei você pensar sobre criar a função. Vamos ver aqui de uma forma simplificada. Você recebe uma lista, por exemplo, 1, 2, 3, e retira o primeiro elemento, 1 no caso. Aí você gera as possíveis combinações com o que sobra, que é 2, 3 e 3, 2. A seguir, você insere o primeiro elemento em cada uma das posições do vetor nas listas que você recebeu. Então, para a lista 2, 3, você pega no passo 0, na posição 0, você insere 1 na posição 0, que é 1. Depois insere 1 na posição 1, tá aqui. Depois insere 1 na posição 2, tá aqui. Ó. Então, você gerou 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1. Ora, para a segunda lista que eu recebo, para todas, se for mais listas do que isso, se forem mais listas, eu faço a mesma coisa. Insiro 1 na primeira posição, insiro 1 na segunda posição, insiro 2 na terceira posição. Agora, eu entendi perfeitamente. Então, quer dizer que eu pego um elemento que eu retiro da minha lista e eu vou inserir nas listas de combinações que são possíveis de serem feitas com os elementos restantes. Ora, mas como é que eu faço a lista de combinações dos elementos restantes? Da mesma forma, eu chamo a função, ela é chamada recursivamente, que vai trabalhar agora com 2 números. Quando ela for chamada recursivamente, ela faz a mesmíssima coisa, até chegar no caso base, onde ela retorna um valor. O valor caso base retornado para a chamada anterior, que retorna para a chamada anterior, cada vez que ele vai retornando as chamadas anteriores, ele vai retornando com uma lista de listas permutadas já. Então é essa a grande vantagem da recursividade. Eu vou retornando soluções do nível posterior para o nível anterior, gerando novas soluções e retornando para o nível anterior, gerando novas soluções e retornando para o nível anterior até chegar ao programa que o chamou com a solução correta. É assim que funciona a recursividade, é assim que a recursividade ajuda a gente a resolver problemas.
Iterativamente, é possível? Bom, nós vimos aqui a forma recursiva, a forma elegante, fácil de implementar, né? Desde que você tenha na sua mente uma boa noção, um bom raciocínio com relação à definição da função. Se você consegue defini-la corretamente, recursivamente, você consegue implementar facilmente e praticamente transcrever a sua definição para a função na linguagem de programação. Para interativamente, é possível? Essa é a questão agora. Será que eu posso iterativamente? Nós vimos que em alguns casos a iteração ela dá respostas mais rápidas. Então é possível fazer isso aqui iterativamente? Bom, e aí existem vários métodos, lógico. Né? Então vocês podem ir nos manuais das grandes sociedades de matemáticos, né? Eles têm lá comparações entre métodos e diversos tipos de métodos de permutação. Um deles é esse aqui. Então vamos lá. Um deles é esse aqui. Qual é esse método aqui? O método aqui é o seguinte, é calcular, né, a posição que eu vou ter de cada elemento. A primeira coisa é o seguinte, se eu sei que a lista tem 3 elementos, quantas permutações são possíveis? Aí eu venho da velha matemática, análise combinatória, eu sei que isso é dado pela fórmula n fatorial. Então se aqui é 3 fatorial, 6, eu sei que vão ser geradas 6 permutações. Bom, então eu sei que o meu laço, se eu fosse criar um laço, e dentro desse laço eu for gerar, em cada vez que ele executar o laço, eu vou gerar uma lista que seja permutação, meu laço vai ter 6 execuções. Eu vou ter, por exemplo, 6 execuções. Se eu colocar isso numa matriz, né, eu vou ter, com todas as permutações, eu vou ter uma matriz com 6 linhas, variando da linha 0 até a linha 5. Quais seriam esses valores? Seriam 1, 2, 3, por exemplo, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1. Observe que eu estou pegando, sempre permutando os elementos com sequência. Eu fixo 1, permuto 2, 3, 3, 2. Fixo 2 na frente, permuto 1, 3, 3, 2. Fixo 3, permuto 1, 2, 2, 1. Bom, quando eu faço isso, eu tenho uma matriz bem interessante, que é as posições da lista original em que esses elementos estão. Então, na 1, 2, 3 eu tenho as posições são 0, primeiro elemento da matriz, 1 e 2. Se eu tenho um 3, 2, as posições são 0, 2 e 1. Se eu tenho 2, 1, 3, as posições são 1, 0 e 2. Observe, essa matriz aqui é bem interessante porque ela nos dá a ideia, ela nos permite ver que é possível calcular a posição a partir da linha em que eu estou, é possível calcular a posição da lista original que eu vou colocar na minha coluna 1, ou a posição do elemento original que eu vou colocar na minha coluna 2, e a posição do elemento original que eu vou colocar. Será que isso é possível? Né? Observe bem que para uma lista com 3 elementos, o elemento da posição 0, né, esse é 0, né? Da posição 0 da linha 1 e da linha 0 e da linha 1 é 0. Na posição 0 da linha 2 e da linha 3 é 1. Então, será que é possível calcular? Bom, aí descobriram uma função para a gente. Alguém estudou esse problema antes e descobriu que se eu calcular o número da linha 0 divisão inteira, né, pelo fatorial de n-1, de n, número de elementos da minha matriz, se eu fizer essa divisão inteira, eu vou ter exatamente o valor que é a posição da lista original que vai estar naquela linha, que é exatamente a linha que eu estou calculando. Então, para L igual a 0, se eu dividir L, divisão inteira, por fatorial de n-1, que é fatorial de 2, são 3 elementos, fatorial de n-2, eu vou ter 0. Ora, então, eu sei que nessa posição o valor é 0. Se eu dividir para L igual a 1, então L1 dividido por 2, fatorial inteira, está 0 também. Ó. Então, para L igual a 1, a posição do primeiro elemento, coluna 1, é 0. Para L igual a 2, eu divido 2 por 2 fatorial, 2 fatorial é 2, 2 inteiro por 2 é 1. Olha, então vai ser 1. Para a posição 3, divido 3 por 2 fatorial, 3 sobre 2 dá 1. Olha, aqui também vai ser 1. Então, para a linha 4, faço a mesma coisa. 4 dividido por 2 fatorial dá 2. Ó, 2 aqui. Para a posição 5, 2 fatorial. Ó, então, eu sei como calcular todos os valores, todas as posições para a posição, a coluna 0, né, a posição 1 de todas as listas, coluna 0 de todas as linhas da minha matriz de posições. Ora, se eu sei fazer isso, por que eu não faço para os outros também? Não, é muito fácil. Bom, os outros, embora não tenha uma forma direta aqui, mas eu posso fazer um subterfúgio. Qual é o subterfúgio?
Cada vez que eu for calcular para os elementos seguintes, eu considero como se fosse o elemento seguinte fosse uma lista, uma matriz onde não tivesse mais essa coluna, que não fosse mais 3 por 3, mas simplesmente, né, eu retiro um elemento e fica 2 por 2, fica isso aqui, né? Eu diminuo o tamanho da matriz e o problema vira o mesmo problema anterior, que é o quê? O problema de calcular a posição zero. Então, se eu conseguir eliminar o primeiro elemento e recomeçar isso aqui, então eu posso calcular agora, usar a mesma fórmula para calcular o elemento da posição zero da matriz nova. Agora, isso é muito bonito e dá até para fazer recursivamente, né? A ideia nos leva, já quase que nos leva recursivamente, mas não é isso que eu quero. Eu estou estudando forma de fazer isso sem usar a recursividade. Bom, então, mas se você quiser fazer como exercício de forma recursiva, sem problema, fica à vontade, é possível fazer, né? Exercite. Né? Vamos em frente. Bom, então vamos pegar aqui, vamos generalizar isso aqui. Então imagine uma linha qualquer, vou pegar a linha 4. O cálculo da posição zero da linha 4 é simples, 4 dividido por 2 fatorial, a gente fez isso aqui, dá 2. Então, 2 é a posição que eu vou ter na primeira linha. Então a linha 4 vai ter o primeiro elemento 3. Por quê? Porque o índice 2, vocês podem ver aqui, ó, o índice 2 é isso aqui. O índice 0, o índice 1, o índice 2. O índice 2 é o 3. Então, eu tenho aqui 3. Os outros elementos eu já sei que são 2, mas vamos supor que eu não saiba ainda, eu ainda não sei. Bom, então, eu sei que vai ser, eu sei que desses 3 elementos aqui que vão ter a minha linha 4, o primeiro é o 2, fechei. Né? O resto eu ainda vou calcular. Agora, se eu remover esse elemento da minha lista, eu removo, eu vou criar uma lista que eu chamei aqui de A'. Então, essa lista A' vai conter os elementos seguintes. No caso aqui, né, eu não sei, teoricamente eu não sei, né, ainda vou calcular esses números, eu estou querendo calcular esses números aqui. Bom, retirei, eu tenho uma nova lista com 2 elementos, é como se fosse uma nova matriz, e eu repito as operações dessa vez com n'2, porque o n que eu usei para fazer o cálculo, né, eu dividi 4 sobre o fatorial de n menos 1. Ora, mas o n era 3, então o resultado é 2. Agora o n é 2, então o fatorial não vai ser mais fatorial de 2. Né? O fatorial de 2 vai ser o fatorial de 1. Bom, isso é um novo tamanho. O novo tamanho é 2. Então, agora observe também que nessa nova matriz que eu criei, se eu tirasse a coluna 1 e deixasse uma matriz 2 por 2, eu não teria linhas, por exemplo, 4. Eu não posso usar o 4 porque essa matriz aqui não tem 4 linhas. O número da linha agora, que eu vou usar para fazer o cálculo, vai ter que ser confinado entre o 0 e o 2 fatorial, que é exatamente o tamanho de permutações que uma linha, uma matriz de duas colunas permitiria. Então, para 2 elementos, o número de permutações seria 2 fatorial. Então, o número de linhas que essa matriz tem seria menor que 2 fatorial. Uma forma de confinar um valor de uma variável a uma faixa, você pode fazer esse exercício usando um laço, por exemplo, você pode pegar uma variável e fazer ela variar de 2 a 1000. Mas se você quer imprimir de 1 a 1000, por exemplo, você quer imprimir sempre, enquanto ele for variando de 2 a 1000, você quiser imprimir um valor baseado nesse, calculado a partir do i, que seja confinado até um certo valor, você divide ele pelo módulo da divisão do valor que eu quero confinar. Então, se eu dividir pelo módulo da divisão de 4, faça esse exercício, você vai ter que os valores vão se repetir de 0 a 4, até isso é 1000 vezes dividido por 4. Então, o laço vai ser executado 1000 vezes, mas os valores impressos serão sempre de 0 a 4. Serão uma mudança, em alguns casos, utilizado para fazer buffers circulares ou coisa do tipo. Use o módulo para confinar esse valor. Bom, vamos usar isso, então. Vamos usar o módulo para confirmar o módulo da divisão para confirmar esse valor. E recalcular o que eu chamei de L', né? Então, vamos confinar o L a um valor até no máximo N', e para isso, eu vou calcular um L', né? Então, vamos aplicar as mesmas formas usando o L' e o N', que são novos valores de Ln. Então, com isso, o mesmo método, a mesma forma de cálculo se aplica. Eu pego a mesma equação, ou seja, para o L', que é L dividido módulo de N, lembra que eu fiz isso? L módulo de N'. Então, aqui vai ser 4, módulo de 2 fatorial, isso aqui é 0. Então, L' é 0. Então, eu divido L' pelo N', né? O N' é 1 fatorial, né? O N' é 1, né? Então, 1 fatorial. Então, eu divido 0 por 1 fatorial, divisão inteira dá 0. Então, eu sei que o A' índice 0 é 1. E se A' índice 0 é o A' da nova posição da nova matriz, né?
E eu repito isso para todas as operações na lista que sobrou. Então, para a linha 5, teoricamente, eu faria L', né, 5 módulo de 2 fatorial, né, e a posição aqui daria 1, né, então 5 módulo de 2 fatorial daria como resposta 1, e a posição seria 1 sobre 1 fatorial, que dá 1. Então, o a linha 1 para a linha 5 seria 0. Ora, isso aqui é a segunda coluna, lembre-se, eu estou calculando a segunda coluna daquela matriz de resultado final. E eu ficaria repetindo essa operação indefinidamente. Com isso eu calcularia todos os elementos da minha matriz. Vamos organizar aqui o algoritmo. Como é que eu faço isso? Então eu recebo, colocando aqui na forma algorítmica, né? Usando o Portugal aqui meio informal. Então vamos calcular aqui. Então eu recebo a lista. Nessa lista tem um tamanho N. E eu crio um laço. E eu faço desse laço a variável I variar na faixa de 0 até o fatorial de N. Esse laço grandão aqui, né, que é praticamente todo o programa, é um laço, ele vai, para cada vez que ele for executado, cada iteração é o cálculo de uma linha inteira da minha matriz de permutações. Então o que é que eu faço? Eu faço L igual a I, a variável I. Aí é o seguinte, para evitar eu manipular o A diretamente, eu faço uma cópia de uma lista, da lista A, e coloco em A2. Porque essa A2 aqui eu vou mexer muito com ela, né? Eu vou tirar elementos para apagar. Quando ela terminar a execução de uma interação só, o A2 será completamente diferente do A. Aí quando eu vou começar a próxima interação, eu tenho que recuperar o A de novo, colocar em A2 de novo, para ele voltar à forma original para fazer novos cálculos. Bom, então eu faço uma cópia do A, coloco em A2, crio uma lista vazia, que eu chamei aqui de temp, está aqui uma lista vazia, e eu vou criar um outro laço. Esse laço aqui é o que vai aqui. Para uma linha dada, eu vou calcular todas as posições dos elementos nessa linha dada. Então eu tenho aqui. É lógico que esse J vai variar na faixa do comprimento de A até 0. Com passo menos 1, eu vou calcular de trás para frente. Esse J aqui ele tem que me variar de trás para frente, que é para ir me indicando qual é o comprimento atual da lista. Então, inicialmente, o comprimento da lista, vamos supor que seja 3, depois vai ser 2, depois vai ser 1, assim por diante. Então, o J é usado para calcular também, me mostrar também qual é o comprimento da lista que eu estou trabalhando no momento. Bom, e aí simples. Eu vou usar um denominador, uma variável aqui que eu vou usar que vai ser usado no denominador das minhas equações, que vai ser o fatorial de J-1. Olha, se o J está me repetindo exatamente o tamanho das listas com que eu estou trabalhando, então o denominador que eu sempre uso vai ser o fatorial de J-1. É o N lá da nossa equação. N-1. Então o N da nossa equação aqui virou J e o D vai ser o fatorial de J-1. J-1, o J é sempre o N. Então quando o N for 3, o D é o fatorial de 3-1. Quando o D for 2, o fatorial de 2-1, assim por diante. Isso é aquela aplicação daquela fórmula que nós explicamos. E o L? E a posição P? Bom, a posição P é o L sobre D. Lembra aquela fórmulazinha que nós usamos também? A divisão inteira de L, que é a linha que eu estou usando agora, que é quem? Que é exatamente o valor do I, né? É o valor do I, olha, eu faço L igual a I, sempre faço isso aqui, começo com L igual a I, só que na segunda iteração que ele fizer aqui dentro, o L já não vai ser mais I, ele vai ser recalculado sempre com o módulo do D. Né? Então, lembre, o L vai ser atualizado com o módulo de D e o P vai ser sempre o L sobre D. Então, pronto, faço isso. Eu simplesmente adiciono A2 índice P, que é a minha nova lista, a temp. Então, lembre-se que agora o cálculo é feito, embora o J varie de trás para frente, o cálculo é feito do início para o fim. Então, eu estou calculando o primeiro elemento da posição, o segundo elemento, a primeira coluna da minha lista nova, a segunda coluna da minha lista nova, a terceira coluna da minha lista nova. Isso vai ser sempre representado, ela vai estar sempre no A2, sempre o elemento A2 índice P. O P eu calculei agora, calculei o P, né? Retiro o P de A2 e coloco ele na minha temp. Depois, o que é que eu faço? Para a próxima iteração, aquele A2 se tornou, aquele elemento que eu calculei, A2 índice P, ele se tornou um estorvo, né, aqui dentro. Então, para que eu possa fazer, eu tenho que diminuir o tamanho da minha string, o tamanho da minha lista, né? Então, eu removo, eu apago o elemento na posição P do A2. Então, na próxima iteração, o A2 não vai ter mais o elemento P. É essa manipulação que eu faço. Eu vou ter uma outra lista
retirar daquele P, onde eu vou recalcular o valor de D, ou recalcular o valor de P, que é baseado também no novo L que eu tinha, recalculado para a nova lista. Essa nova lista também vai ser, essa nova posição vai ser P. Eu vou ter outro elemento A2 nesse P, que é outra posição. Eu vou adicionar ao temp e vou apagá-lo da lista. E assim eu faço isso aqui até que não tenha mais elementos em A2. Né? Apago todos os elementos em A2 e vou colocando em temp. Certo? Bom, quando eu terminar esse laço acabou, significa que eu fiz uma linha. Construí uma linha da minha matriz de permutação. Ou seja, eu fiz uma permutação. Então ele sai daqui e imprime aquela linha. Imprime o temp. O temp contém aquela linha. Eu posso imprimir o temp ou posso adicionar a uma lista de listas, como eu fiz nos programas anteriores. Mas nesse caso aqui vamos só imprimir. Então imprimir o temp. Acabou esse laço. O laço interno já tinha acabado. Ele acabou o laço externo, mas ele volta para a próxima iteração do laço externo. Né? Só que agora ele vai calcular uma nova linha da minha matriz de permutações. Calcular uma nova linha da minha permutação, ele faz tudo de novo. Certo? Só que agora o L, ao invés de ser 0, por exemplo, vai ser 1, ou 2, ou 3, ou 4. E para o novo valor de L, para o novo valor de I, ele refaz tudo de novo, recalcula todas as posições e imprime. Ufa, é isso aí. Vamos ver se ele realmente funciona. Esse programa 37. Vamos ver aqui. Está aqui o nosso programa. Nesse programa eu preciso usar a função fatorial. Então, como eu não tinha pré-definido, eu criei. A primeira função que eu fiz aqui foi a função fatorial, é aquela que a gente já usou, já está acostumado. Não fiz recursivo, justamente para que a gente não precise de nenhum tipo de recursividade nesse programa. Vamos supor que não seja possível fazer recursividade. Então, a função fatorial é calculada de forma normal, iterativa, e começa o programa. Ele pergunta uma lista, aqui o comando input, digite a lista A. A seguir, ele faz ir variando de 0 até o fatorial do comprimento de A. Olha, isso aqui vai ser exatamente o nosso laço de fora. O nosso laço de fora vai, para cada vez que o I for assumindo esses valores aqui, ele vai calcular a linha da matriz de permutações correspondente a esse I aqui. Faz L igual a I, eu usei L minúsculo aqui nesse caso, faz A2 igual a vazio, e faz uma cópia do A, da matriz A, em A2, para poder trabalhar com ela. Essa forma aqui é uma forma de eu adicionar a matriz A a uma matriz, com os comandos extend. Existem todas as formas de fazer, eu fiz aqui, é mais fácil, mais simples, é um comando direto do Python chamado extend, que pega o valor da lista A e adiciona o valor da lista A2, que é vazio. Então a A2 vira uma cópia da lista A. Não façam isso aqui, ó. Não façam isso aqui, deixa eu só colocar aqui no comentário. Não fazer, por exemplo, A2 igual a A. Se você fizer isso aqui, A2 não é uma cópia de A. A2 é uma nova variável que representa a mesma variável que A. Se eu mudar algum valor em A2, esse A também vai ser mudado, que eu experimente. Então essa atribuição aqui, ela é uma atribuição de nós dizemos que há uma referência, ou seja, A é uma variável que referencia um valor na memória, A2 é uma variável que referencia o mesmo valor na memória. Então está na mesma posição, A2 e A eles vão mudar o mesmo valor. Não faça isso, faça isso aqui que a gente acabou de fazer. A gente faz uma cópia de A igual a A2. Em seguida eu pego uma lista vazia, adiciono a temp, né? Então a minha temp aqui é uma lista vazia. Aí eu vou entrar naquele laço interno, lembra? Laço interno. Para I, J, né, no caso. Variando do comprimento de A, né? Até 0, menos 1, de trás para frente, lembra? Isso aqui é o nosso J. Eu calculo o nosso denominador, que vai ser constantemente utilizado. É fatorial de J menos 1, fatorial de N menos 1 na forma original. Calculo a posição, né, a divisão inteira de LD, e recalculo o L. O L vai ser L módulo de D, para confiná-lo na próxima iteração. Bom, aí eu adiciono, calculei a P, já sei quem é. Adiciono ao temp, minha variável, minha lista vazia, o valor A2 índice P. E uso o comandinho do del, esse comando del elimina a 2P da lista. Existe outro comando também, o remove, e outros comandos que podem fazer isso. Ou então você poderia, se a sua linguagem de programação não permite, você teria que desenvolver uma rotinazinha para fazer exatamente isso, remover definitivamente aquele elemento da lista, para que na próxima interação aquele elemento não exista e ele refaça os cálculos usando
como se fosse uma matriz menor. E é assim que ele vai fazer, repetidamente, até que o i calcule, chegue ao final calculando todas as permutações possíveis da lista. Como isso funciona? Problema 37. Então ele pega, digite a lista, vamos digitar aqui 1, 2, 3, 4. Uma lista simples. E aí você tem, né? Então começou lá em cima, vamos subir aqui um pouquinho aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, assim por diante. E calculou todas as listas possíveis de serem obtidas por uma permutação da lista original 2, 3, 4. É assim que funciona. Deu certo, parabéns para nós, nosso programa funciona. Bom, então, o que nós fizemos agora com a análise combinatória foi permutações, né? Mas existe também um conceito em matemática chamado combinação, arranjo. Como é que eu faço isso para uma lista de elementos? Observe que muitas vezes, para fazer um arranjo, eu tenho que fazer, confinar subconjuntos da lista, e nesses subconjuntos eu fazer depois as minhas permutações. Ou para fazer combinações é a mesma coisa, sendo que os arranjos, o que interessa, né, é a ordem, né? Quer dizer, você pode repetir elementos em ordem diferentes, considerar diferentes. Na combinação, não. Na combinação você não pode repetir pela ordem, você tem que saber quantos grupos distintos. Né? Então, fique à vontade, experimente fazer isso aí. É um bom exercício para quem já aprendeu permutação mais difícil. Você já aprendeu. Agora fica aí esses desafios para você botar o seu cérebro aí para funcionar. Então vamos lá. Não é só de exercícios clássicos que a gente consegue. Vamos falar agora um pouco sobre filas, né? Filas costuma ser um capítulo de livro de programação. Mas a ideia da fila é muito simples, tanto com a lista também, né? Nós trabalhamos com listas, nós podemos utilizar uma lista na forma de uma fila. O que seria isso? Uma fila seria qualquer estrutura de dados, a lista é uma estrutura também, que você sempre retira elementos pelo início e coloca no final. Se você quiser tratar uma lista como uma fila, né? Você imagina que você tem uma fila. Isso aqui eu retirei do tutorial oficial do Python. Então você tem aqui uma lista que nós vamos tratar como fila, então vamos chamar aqui de queue, né? Então nós vamos colocar os elementos Eric, John e Michael, né? Nessa lista aqui. Se eu quiser adicionar elementos, o append já faz isso naturalmente ao final. Então o append já ajuda a gente, ele sempre adiciona elementos ao final. Se eu quero adicionar o Terry, eu simplesmente botar append Terry. Se eu quiser adicionar o Graham, eu simplesmente adiciono o Graham ao final da lista. Bom, agora, existe um comandinho do Python chamado pop, né? Pop, ele retira, se eu colocar aqui o índice, ele retira elementos naquele índice. Então, se eu botar pop 0, ele retira o primeiro. Então, pop 0, ele retira primeiro o Eric. Né? Pop 0 de novo, ele retira o John. Se eu continuar, ele vai retirar. Né? Ele vai, se eu quiser mostrar o valor de queue, ele vai mostrar retirar do Eric e John, que são quem? Michael, depois Terry, que eu acabei de adicionar, depois Graham. É assim que eu manipulo, né, listas como filas. Um bom exercício que você pode fazer é que uma boa parte das linguagens de programação não possuem esses comandos pop, né, e append. Então é bom que você desenvolva uma versão sua, né, para manipulação de listas usando vetores. Você usa um vetor qualquer, sem usar a função append, sem usar a função pop, você pode criar uma própria implementação da append e do pop, criar a sua própria função. E aí você pode manipular qualquer fila usando as funções a append e as funções pop. E pilhas. Pilhas seria aquela estrutura de dados que você sempre adiciona elementos no topo, né? Você empilha alguma coisa, você coloca uma coisa sempre em cima, você não consegue ter acesso à parte de baixo da pilha. E você, para retirar elementos, você também sempre retira elementos do topo onde você tinha colocado os elementos. É como se fosse, por exemplo,
A fila é como se fosse uma fila de banco. A pessoa chega, entra na fila e só vai ser atendido quando o primeiro lá da fila, quando chegar a vez dela, né? Na pilha, é como se fosse um elevador, onde as pessoas, só cabe uma pessoa por vez, então as pessoas, só cabe uma pessoa enfilada, né? As pessoas entram e saem na ordem inversa, né? Então a pilha é isso, ou então um amontoado qualquer de coisas que você só consegue retirar a partir daquilo que você colocou. Esse é o chamado LIFO, o sistema LIFO, Last In First Out. Então, vamos ver como a gente faz isso em Python. Então, em Python, pilha em inglês stack, né? Vamos supor que nosso stack seria um valor qualquer, 3, 4, 5. Então, o append funciona como a função que coloca alguma coisa no stack, né? No topo seria nosso push, né? E, tipicamente, a operação de inserir um elemento na pilha é chamada de push, né? Então, no Python, você pode usar o append como push. O append vai colocar o 6 aqui na pilha, ou vai colocar o 7. Então ele vai crescendo a nossa pilha. Agora, se eu fizer um pop, né, sem o índice no caso, eu vou retirar o último que eu coloquei. Então eu vou retirar o 7. Ó. Então, se eu digitar stack de novo, minha pilha vai estar sem o último elemento. Olha, então eu estou usando o append para inserir, para fazer o push, e estou usando o pop para retirar, para fazer o pop mesmo. O pop é a função de retirada mesmo, porque é assim que dessa forma, se eu tiver essa preocupação, se o meu programa estiver usando dessa forma, eu vou estar usando uma lista na forma de uma pilha, certo? Como exercício também, eu deixo para você implementar a sua própria versão do post de pop. Se tiver dúvidas sobre isso, na internet é cheio de soluções, cheio de opções de como fazer isso, como fazer aquilo. Esse estudo aqui não pretende ser exaustivo sobre o assunto, mas pretende apenas dar uma introdução ao assunto. Né? Você vê aqui uma pequena introdução e a sua curiosidade, você deve usar a sua curiosidade para ir adiante. Vamos ver uma aplicação de pilhas, né? Uma aplicação usando pilhas. E agora? Sei como usar filas, sei como usar listas e como é que eu uso? Para que serve isso, né? Então, um exemplo é esse joguinho aqui, né? Que são as torres de Hanoi. Eu usei a palavra que pensa recursivamente, quer dizer, nem sempre, para quem está tendo o primeiro contato com programação, é fácil pensar recursivamente. Você tem que desenvolver essa habilidade. Se você pensar recursivamente e conseguir definir as funções recursivamente, os problemas ficam extremamente fáceis de serem resolvidos. Mas você primeiro precisa desenvolver essa habilidade, de pensar recursivamente. Pensar recursivamente é desenvolver uma função recursiva, ver a definição recursiva dela e ver quais são os casos base. Essa é a forma de pensar recursivamente. Então vamos pensar recursivamente aqui com Torre de Hanoi. Torre de Hanoi, eu deixo você também livre para procurar na internet quais são as origens disso aqui. Existem várias lendas a respeito disso. Existe até uma lenda que os monges deveriam fazer esse exercício com 64 anéis e quando eles antes deles terminarem de fazer isso aqui, o mundo deveria ter se acabado. Antes de continuar aqui, vamos ver nessa animação aqui, nesse applet, uma ilustração dos movimentos. Voltando aqui para a nossa transparência. Então nós temos aqui a Torre de Hanoi, as suas hastes, com os seus anéis. Eu estou utilizando para representar os anéis um número qualquer que identifique o tamanho do anel. Então qualquer anel que tenha um número maior, ele vai representar um anel. O anel que tem o número 5 representa um anel maior do que o número 4 e assim por diante, para a gente ter uma forma de verificar se o anel maior está realmente abaixo do menor, ou para ter esse controle. Bom, então a nossa solução é muito simples. Eu vou criar uma função, que eu vou chamar ela de Hanoi, que vou receber como argumentos o número de anéis que eu vou utilizar, nesse caso aqui é de 5 anéis, uma pilha preenchida representando a haste 1, então vou começar com uma haste preenchida, e duas pilhas vazias, uma pilha que eu vou usar como temporária, haste 2, e a pilha destino, ou haste destino. Então a estrutura de dados que eu vou usar para representar a haste são pilhas. A gente usa pilha por quê? Porque você vê que um anel tirado aqui é colocado
Se o segundo anel for colocado em cima do primeiro, ele tem que ser retirado na ordem inversa com que foi colocado. Então essa é exatamente a estrutura da pilha. Quer dizer, a pilha, tudo que foi colocado, é retirado exatamente na ordem inversa. Então vamos lá. Então eu vou criar, na minha função, a primeira coisa que a minha função Hanoi vai testar é se o número de anéis é igual a 1. Se o número de anéis for igual a 1, então chegamos ao caso básico. O caso básico é o quê? Se você tem uma haste para passar para outra, e o número de anéis é apenas 1, você simplesmente passa o anel para a haste de destino, sem fazer nada, porque isso aí já tá dentro das regras. É um anel por vez, não tem mais, só tem um anel. Então esse é o nosso caso básico, né? É passar o anel e para mover, né? Esse movimento, mover o anel, isso significa fazer um pop na pilha de origem, fazer um append ou um push na pilha de destino. Morreu, acabou o problema. Agora, se a nossa torre tiver mais do que um anel, aí a coisa complica. O que eu vou fazer? Eu vou considerar que eu estou tentando passar o último anel para a posição, na posição posição correta. Eu não posso fazer isso sem que todos os outros elementos estejam, diríamos assim, fora, né, que não estejam em cima do anel que eu quero mover. Então eu tenho todos os elementos, até o elemento n-1, todos os elementos, e passo chamando a função Hanoi, que é isso que ela faz, a função Hanoi faz isso. Então ela passa todos os elementos para a pilha temp. Passou tudo aqui corretamente para a pilha temp, que é o 3. Está tudo lá, considere que está tudo lá. Aí falta só um anel. Bom, se falta só um anel, eu vou pegar esse 10º anel e colocar na posição certa no destino. 2, ou contrário, vamos supor que o 2 seja... supus aqui que o 3 fosse o temporário, mas se o 2 é o temporário, eu passo anéis do 1 ao 4 para o temporário 2, e em seguida passo o 5º anel para o 3, que é o destino. Bom, então o que eu faço agora? Eu pego o último anel, o 5º, e passo para a haste 2. É esse passo aqui. Se eu já fiz isso aqui, se a minha função, a chamada da minha função Hanoi, minha chamada recursiva, resolveu esse problema para mim, quer dizer, conseguiu passar todos os elementos para a temporária, significa que eu posso pegar o meu enésimo elemento e passar para a posição correta, né, no destino, já diretamente no destino, enquanto que o resto da pilha está lá na direção 2. Bom, se eu conseguir fazer isso, o que é que eu tenho agora? A configuração que eu tenho agora? Eu tenho um anel na posição correta, destino final, e o resto da pilha que estava toda sobre ele na posição temp. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que usar a função Hanoi de novo para transferir todos os que estão do temp para cima do anel ou para a posição de destino que está já correto. Bom, eu faço isso chamando a função Hanoi recursiva. Isso é pensar recursivamente, é pensar como a função funciona. Então ela transfere os n- elementos que estão na temp para a posição correta do destino. É isso aí. Não é fácil dizer, mas será que é tão fácil assim fazer? Nesse caso, é mais fácil descobrir essa regrinha aqui, é mais difícil descobrir essa regrinha aqui, ou seja, a forma recursiva de funcionamento dessa função, do que propriamente implementar. Nós vamos ver aqui a implementação dele. Está aqui a implementação, nosso programa número 38. A primeira coisa é o movimento pop e push. Lembra? Eu falei para vocês, eu defini uma função chamada mover. Ela recebe uma pilha de origem e uma pilha de destino. Então ela sabe de onde que ela vai tirar, para onde ela vai colocar, estão aqui. E ela simplesmente retira pop da origem e faz um append no destino. Tranquilo, tranquilo. Eu coloquei mais uns acessórios aqui para ajudar a gente a acompanhar o programa. Que é, ele imprime uma linha, um traço, depois imprime o número 1 para dizer que está se referindo à haste 1. Imprime a haste 1. Imprime o 2 para dizer que está se referindo à haste 2. E imprime o 3 para dizer que está se referindo à haste 3. Então nós vamos ter impresso a pilha 1, a pilha 2 e a pilha 3, que eu representei aqui por H. Bom, isso aqui é só uma função acessória, que ela faz o movimento. A nossa função, propriamente dita, é a função Hanoi. Olha quando ela é pequena, tem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? Muito pequena. Então ela simplesmente recebe, a função Hanoi recebe o n, que é o número de anéis, recebe uma pilha, que ela vai chamar de origem, recebe uma pilha, que ela vai chamar de destino, e recebe uma pilha, que ela vai chamar de temp. Aí é fácil. Se o n for igual a 1, é o nosso caso básico. Ele simplesmente move de origem para destino. Mover é tirar o elemento da origem, colocar em destino e acabou. Não tem mais o que fazer. Agora, se não for, se o n for maior que 1, aí complicou. Se eu tiver vários elementos, eu tenho que pegar esses vários elementos, né, os n-1 elementos, retirar da origem, colocar no temp, né, usando o destino como sobressalente. Usando esse caso, como eu inverti aqui.
e eu vou tirar da origem e colocar no tempo. A ideia é essa. A função ela é chamada para tirar de um lugar A para colocar no lugar B. Mas só que aqui, nessa primeira execução aqui, eu vou tirar da origem e colocar no temp, porque eu quero o meu destino livre. Mas para isso eu tenho que usar o destino como temp. Então eu coloco o destino como temp, como temporário. Bom, aí depois que eu fiz isso, que eu tenho todos os meus elementos lá no temp, né, eu posso tirar mais um elemento da origem e colocar no destino. É aquele elemento n que eu não mexi ainda, né? Eu mexi nos elementos n-1. Coloco no destino. Olha, se eu fiz isso, então eu posso tirar de volta, voltar com todos os elementos que estão no temp e colocar no destino por sobre o meu n, que já está lá. É assim que funciona a função renoy. É assim que ela funciona lá para qualquer quantidade de anéis, uma vez que ela vai se chamar recursivamente até encontrar o caso básico, retorna do caso básico com a solução, retorna para o valor anterior e vai retornando sucessivamente com as soluções para cada nível até chegar no nível da chamada do programa que voltará com o valor correto. Nós temos aqui, nosso programa também pequenininho, ele simplesmente diz, digite o número de anéis, né? Não sei, a única informação que você vai passar para o programa é o número de anéis. Aí ele cria uma lista, né, H1, H2 e H3, que nós vamos usar como pilha, né? E ele faz, para ir variando de range de 0 até x, que é o número de anéis, acrescente a lista, a pilha H1, acrescente o valor de x menos isso. Aqui é o seguinte, eu vou colocar apenas um número, vai ser uma pilha de números na realidade. Então esses números que vão representar os anéis, que vai começar com o n menos o x menos 1, por quê? Porque se for 5 anéis ele começa 5, 4, 3, 2, 1 para colocar na ordem inversa. Em seguida ele imprime a primeira configuração, H1, haste1, H1, haste2, H2, haste3, H3. Ele vai imprimir, acho que não vai sair na vertical, porque nosso programa aqui está usando o terminal de texto, então tudo que vai sair aqui é texto. Mas você poderia adaptar o programa para mostrar fazer como aquele applet que eu mostrei agora há pouco. Você pode, com um pouco mais de conhecimento de Python, você pode fazer uma animação que mostre a animação real funcionando no usuário. Aqui nós vamos mostrar a saída de texto. Então, quando ele então imprime as três hastes, a estado inicial delas, a haste 1 vai estar preenchida, a haste 2 e a haste 3 vão estar vazias. E em seguida ele chama a função ranoy. Pronto. A função ranoy passando para ela o número de elementos, que é x, passando para ela as três hastes, H1, H2 e H3. Aliás, H3 e H2. Observe que o destino é H3, a origem é H1, e o H2 é usado como auxílio temporário. Auxílio temporário. Então vamos simplesmente ver se ele funciona. O programa número 38. E vamos executar o nosso programa número 38. O que ele vai pedir? Ele vai pedir o número de anéis. Vamos supor que os anéis sejam 3. Não, 4, para não ficar muito complicado para ele. E aí ele me dá todos os movimentos. Vamos acompanhar? Daí ele imprimiu rapidamente, né? Ele não perde tempo, né? Então vamos lá. A primeira coisa que ele faz é imprimir a configuração da haste 1, da haste 2 e da haste 3. A haste 1 está com os elementos 4, 3, 2, 1. Observem que se você girasse isso aqui 90 graus no sentido anti-horário, você teria uma representação exatamente de uma haste com embaixo o elemento 4, o maior anel, e logo acima dele o elemento 3, o anel 3, logo acima dele o elemento 2, logo acima dele o anel 1. Então isso aqui está na ordem correta. Jamais pode ficar o menor, o maior, não, mas pode ficar na ordem crescente. Isso aqui sempre na ordem crescente. Então a primeira operação que ele faz, o primeiro movimento que ele faz é o quê? É retirar o 1 daqui, colocar aqui. Lembre-se que ele imprime aqui, porque eu botei lá na função movimento, cada vez que ele faz um movimento, ele imprime o resultado do movimento. Então ele tirou 1, colocou no 2. Isso é o movimento 1. O segundo movimento, o que ele faz? Ele vai tirar o 2 e colocar no 3. Então, perfeito aqui. O próximo movimento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 1 que estava aqui, né? Não estava aqui. Ele vai pegar e colocar em cima do 2. O movimento também é correto, também é permitido, também é perfeito. Em seguida ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o 3, que está aqui, ó. O 3, vai colocar no vazio, que está no 2, ó. Colocou perfeitamente. Em seguida vai fazer o quê? Passar aqui. Ele vai pegar exatamente o 1 que está sobre o 2 vai colocar sobre o 4. Isso também é permitido perfeitamente. Então, no próximo movimento, ele vai pegar exatamente o 2 que está aqui e colocar sobre o 3, para liberar a posição vazia do 3. Ele está fazendo exatamente como se nós
fizéssemos manualmente, nós faríamos dessa forma. Seguinte, próximo movimento, ele vai pegar exatamente o 2 que está aqui, colocar sobre o 3. Pronto, tá aí 2 sobre o 3. Próximo movimento, ele pega, né, o 1 que está sobre o 4, aqui o 1 sobre o 4, aquele, coloca sobre o 2, isso também é perfeitamente possível. Certo. Daí o 4 está liberado, observe que o 4 agora está liberado, não tem ninguém em cima dele, eu posso retirar. Eu retiro e coloco, ó, no 3. Coloquei o 4 no 3. Né? Agora eu vou fazer o quê? Eu pego o 1, que é o último aqui, é só ele que eu posso tirar da pilha 2, coloco sobre o 4. Ainda não é a solução, mas está caminhando. E ficou o 3, 2. Olha, eu posso pegar o 2 e colocar na vazia, sem problema, coloquei o 2 na vazia. Posso pegar o 1 que está sobre o 4 e colocar em cima do 2, sem problema, fiz isso. Né? Posso pegar agora o 3 que está aqui na vazia, não tem ninguém sobre ele, eu posso movê-lo sem problema. E o único lugar que eu posso colocar ele é o 4. Com isso eu liberei o 2. Se eu liberei, eu posso colocar o 1 lá, perfeitamente. Né? E se eu fiz isso aqui, eu posso pegar o 4 tá liberado agora, posso colocar em cima do 3. Eu tenho uma liberada e um aqui, então eu pego esse 1 aqui e coloco em cima do 4. Olha só, eu cheguei ao final do nosso programa transferindo todos os elementos da pilha da haste 1 para a haste 3, sem jamais um elemento, um anel maior estar sobre o menor, e transferir apenas um elemento por cada vez. Nosso programa funcionou, parabéns para nós, mas acima de tudo é importante fixar o conceito de recursividade, quer dizer, eu tive que entender apenas de como é que eu defino a função, veja só. Eu defini a função Hanoi, né? Eu entendi qual era o objetivo dela. E entendi que em algum momento ela deveria fazer, um caso básico bem simples, ela faria isso. E nos casos mais complexos, eu entendi como é que ela deveria se chamar recursivamente, como é que seria a definição dela recursiva. É muito simples de fazer, mas se você for tentar fazer isso interativamente, você vai quebrar bastante a cabeça, você vai ter muita dificuldade de fazer isso interativamente. E mesmo recursivamente, antes de você chegar a essa solução que é tão simples, é comum e você tem dificuldade de conceber essa forma dessa função. Então, terminamos aqui o nosso torre de Hanoi. Se você quiser duvidar ainda que ela esteja funcionando por qualquer número de anéis, você pode, nada impede que você faça mais uma vez. Vamos fazer mais uma vez, perdão. Executar mais uma vez com 5 anéis, está aí a resposta, né? Não é rápido, né? Vamos ver aqui com mais 10 anéis, será? Não é 10 anéis, então não demorou tanto assim a resposta, né? Vamos tentar agora com 20 anéis. Olha só isso aí. A coisa está começando a ficar complicada para ele aí, né? Então aí se você conseguir rodar isso aí depois lentamente, você vai ver todos os movimentos que ele está fazendo. Aí você pode também colocar um contador dentro da variável do movimento para exatamente contar o número de movimentos que foi feito, que pode ser bastante considerável. Bom, para que a gente não passe aí não se sabe quantas horas isso vai demorar, então vamos interromper aqui o nosso programa. Se você ficou curioso para saber quantos movimentos ele faz, de acordo com o número de anéis, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer aqui umas pequenas modificações aqui no meu programa. Vamos criar aqui uma variável global, uma variável dita global, quer dizer, ela é visível em qualquer parte do programa, que eu chamei aqui de movimentos, coloquei no valor 0 inicialmente. E dentro da minha função mover, eu vou somar dela o valor dela mais 1, esse operador aqui faz isso. Isso aqui equivale a dizer que movimentos igual a movimentos mais 1, ou seja, cada vez que ela executar a função mover, ele vai incrementar o valor da variável movimentos. Para que ela possa ser visível, essa variável fora possa ser visível dentro da lista,
Eu vou usar uma coisa que não é muito recomendada em Python, não é muito agradável, mas pode ser feito. Você coloca a palavra global e a palavra movimentos, ou seja, o nome da variável global que você quer acessar dentro da variável, dentro da função, perdão. Então eu estou dizendo aqui que a variável movimentos é uma variável global que eu vou usar aqui dentro da função. Ela já foi definida lá fora e vou, cada vez que executar, aumentar o valor dela. Cada vez que ele executar essa função mover, o valor de movimentos aumenta de 1. Bom, no final do programa, quando eu terminar de executar a função Hanoi, ele vai imprimir o número de movimentos, foi movimentos. Ok? Vamos ver se funciona, então. Vamos executar. Vamos pedir aqui para 5 anéis. Olha só, então o número de movimentos foi 31. Vamos pedir, está vendo aqui o 31 aqui embaixo. Né? Vamos executar de novo, para ver, por exemplo, com 10 anéis. Opa, foi 1023, né? Vamos executar aqui com 15. Com 15 anéis. Demora um pouquinho. 32 anéis, que número é esse? Esse número não está aparecendo familiar? Olha só, esse número é exatamente 2 a n menos 1. Vamos ver se é isso mesmo. Vou chamar aqui, ó, 2 elevado a 5, que é o caso de 5 anéis, menos 1, dá quanto? 31, perfeito. 2 a 10 menos 1 dá quanto? 1023. E 2 a 15 menos 1, 32.767. É interessante. Então, o número de vezes que ele executa o movimento é exatamente calculado por essa fórmula aí. 2 a n, 2 elevado ao número de anéis, menos 1. Se eu tiver 18 anéis, por exemplo, 2, 18 menos 1, será que ele consegue executar para a gente? Né? 262 mil vezes? Provavelmente sim, né? Ainda é um valor pequeno. Talvez não 2 a 20, que aí nós temos que esperar, né? Temos que esperar 1 milhão de movimentos. É bastante arriscado. Vamos tentar aqui 2 a 18, por exemplo, né? Então ele está 18 anéis aqui, ver o que acontece. Quanto tempo ele faz essas 200 mil aí operações. Então já é uma demora bastante significativa, mas ele conseguiu concluir em um tempinho 262.143 operações no movimento. É isso aí. É isso aí. É o fim da nossa aula número 6.